Olá, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Amparo, a esta emissão especial do ciclo Autárquicas 2025, rumo à Junta de Benfica. Durante as últimas semanas estivemos a percorrer o caminho de diálogo democrático, dando voz aos candidatos que representam as forças políticas presentes na Assembleia de Freguesia de Benfica e que se propõem assim liderar esta freguesia nos próximos 4 anos. Foi um percurso de proximidade, escuta e compromisso com a informação de serviço público, em que a Rádio Amparo procurou com serenidade e rigor aproximar os cidadãos da realidade política local. Hoje chegamos então ao momento de confronto direto de ideias, o debate final entre os 4 candidatos à presidência da Junta de Freguesia de Benfica, uma das mais populosas e dinâmicas de Lisboa. Benfica é um território com história e identidade, mas também com desafios muito concretos. A mobilidade, o envelhecimento da população, o espaço público, a habitação, o comércio local, a cultura e a participação cívica. É sobre este Benfica vivo e real que hoje queremos ouvir então os nossos 4 candidatos. Rui Cruz, candidato do Chega, é consultor de estratégia e militante do partido desde 2019. Defende a modernização da freguesia e uma gestão mais transparente, com auditorias externas e rigor nas contas. Propõe um plano de choque para a limpeza urbana, políticas de habitação baseadas no mérito e disciplina, mais policiamento e videovigilância e incentivos à natalidade e à família. Muito boa noite. Bem-vindos à Rádio Amparo, bem-vindos a este debate que esperamos contribua para uma participação mais consistente, informada, consciente e ativa de todos os fregueses de Benfica nas próximas eleições. Vamos abrir o debate com uma pergunta que é comum a todos. Estamos a pouco mais de 24 horas do final da campanha eleitoral. A pergunta é: já é possível fazer, cada um de vocês, um balanço dos dias de campanha decorridos até este momento? Começo pelo Dr. Rui Cruz. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e por estar aqui. Cumprimento todos os meus colegas aqui neste painel e, respondendo concretamente à sua questão, aquilo que me apercebo de falar com as pessoas na rua, de contactos que tenho mantido, a campanha tem corrido relativamente bem. Que tipo de iniciativas é que tem tomado? São as clássicas. Contacto de rua com as pessoas. Contacto com alguns lojistas. Há alguns lojistas que não moram e não residem em Benfica, mas que têm aqui a sua atividade comercial. Portanto, este é o balanço que eu faço deste momento. Satisfeito? Sim. 2 questões. É evidente que o Chega não pretende ser um partido que coloca a freguesia como a senhorio da habitação. Pensamos que não é esse o seu papel. O papel de uma junta de freguesia. Aquilo que o Ricardo diz é verdade. A reabilitação é interessante, mas o que interessa, do ponto de vista da propriedade, é deixar que os arrendatários se tornem proprietários. E é isso que está no nosso programa. Caso contrário, a prazo, a junta vai ter um problema grande, que é o problema que os senhorios têm. A realização de obras, etc. Não sei, o PRS não é eterno. Por outro lado, a CDU tem no seu programa, e foi dito pelo João Ferreira na televisão, a posse coerciva de habitação de luta. Isso é um ataque, na nossa perspectiva, à iniciativa privada e ao direito de propriedade, que nós não subscrevemos e contra o qual lutamos. Rui Cruz, tem a palavra para a réplica, tem esse direito. Ricardo, que isso, de facto, é aquilo que diferencia o Chega do Partido Socialista e é o que diferencia a direita do socialismo. É que nós somos orientados para a iniciativa privada de dar o peixe às pessoas, não, dar-lhes a cana de pesca para elas poderem pescar e, efetivamente, a prazo, o ser-se proprietário traz e comporta para a Câmara determinados encargos que ela pode não vir a suportar. O nosso orçamento neste momento é este, mas não sabemos no futuro o que é que poderá ser. Isso é o risco. Se é boa gestão ou não, já lá vamos e vamos ver se é. Meus senhores, fechamos aqui a habitação com esta divergência ideológica, parece que é assim que se ficamos. Se me permites, Inês, eu só gostava de fazer aqui uma questão aqui ao Rui Cruz. Na entrevista que nos deu na passada terça-feira, a propósito também do tema da habitação, diz que uma das primeiras medidas que tomará se vier a ser eleito porque é urgente, considera absolutamente fundamental, é exatamente promover um levantamento do edificado que há em Benfica e perceber o quão vulnerável Ele é. Já pode falar hoje
desse levantamento? O que é que já fez no sentido de vir a concretizar essa ideia? Hoje é quinta-feira, a entrevista foi na terça. Foi na terça. Como é evidente, em 2 dias não tive possibilidade de fazer. Eu lembro que na altura lhe pedi, a pergunta, aliás, foi feita por mim, lhe pedi se já tinha alguns números, se tinha tido acesso a alguns números da situação. 40% do edificado de Benfica tem mais de 40 anos. Muito bem. É um número que posso dar, que é um número do INE. Muito bem. Vamos então mudar agora de tema, da habitação. Haveria muito, certamente, para ser dito, mas o tempo também voa e há outros assuntos importantes na freguesia. E um deles que preocupa a população de Benfica é, sem dúvida, a higiene na freguesia, ou a falta dela. Benfica enfrenta problemas de limpeza urbana e resíduos que, enfim, afeta toda a gente contesta, andamos na rua diariamente e as pessoas manifestam, enfim, o seu desagrado pela sujidade que vão encontrando, pelo mau cheiro que sente, que se vive por aqui, por esta freguesia. A pergunta que eu faço ao Rui Cruz é: o que fará de imediato para melhorar a higiene urbana se vier a ser eleito? A higiene urbana é uma preocupação também de quase todas as freguesias de Lisboa, e isso tem um problema de base que foi levantado quando António Costa, como Presidente da Câmara, decidiu começar a fracionar a recolha de lixo urbano em Lisboa. Lisboa, pelas suas características, pelo ambiente que tem, pelo clima, é uma cidade que precisa de recolha de lixo diária, e não, sobretudo, do lixo comum, e não de 2 dias por semana ou 3 dias por semana. De forma que as competências que a Junta de Freguesia tem relativamente ao lixo também são limitadas, e a recolha também são limitadas. A Junta de Freguesia não tem capacidade sozinha de adquirir meios próprios para a recolha que compete à Câmara. E só a centralização dessa recolha permite uma economia de escala para mais contratação e mais meios para poder atuar. A Câmara Municipal tem sido acusada recorrentemente de falta de pessoal, falta de investimento na higiene urbana. Mas não é por falta de orçamento. É um chapéu que dá para tudo? Não, isso não é por falta de orçamento da Câmara, que tem um dos maiores orçamentos que alguma vez teve. Portanto, pode ser por outras questões, mas por essa não é. Do seu ponto de vista, a Junta tem alguma responsabilidade efetiva e preponderante? Naquilo que é o chamado lixo da proximidade, isso aí pode atuar. Sei que há alguns quiprocós entre a Junta e o pessoal da recolha de lixo, que creio que podem ser ou já estão ultrapassados naquilo que é o essencial, e de facto é orientar nesse sentido. A Junta recorre muito a subcontratações, e esta também é uma área que pode ser subcontratada em termos de choque. Digamos que o trabalho tem que ser um trabalho a prazo mais longo, porque muitos dos problemas do lixo são problemas de falta de civismo das pessoas. Portanto, também. Junto das camadas mais jovens e das crianças, deve ser feito um trabalho de fundo para que a prazo esses problemas, essa falta de civismo, passe a desaparecer. Isto não é bem uma réplica, é mais uma chega, digamos assim. Força. Uma chega ou uma chega? Chega. Os trocadilhos. A língua portuguesa tem esta frase. Força, Rui Cruz. Ora bem, eu secundo aquilo que o Ricardo acabou de dizer, porque também reforça aquilo que eu tinha dito. Exatamente. Há competências que não podem ser atribuídas à Junta de Freguesia, claro, sem ela ter os meios. Sem dúvida. E se a Câmara não os assumir, isso é difícil de fazer. Mas há um estudo que não foi feito, nem pela Câmara nem pelas juntas. Que é? O lixo das pessoas mudou. Hoje nós fazemos muito mais lixo do que fazíamos há uns 10 ou 15 anos atrás. Claro. Há um número de embalagens muito superior. O plástico é muito superior àquilo. Só nesta mesa, uma série de garrafas que aqui há anos atrás eram de vidro. Isto é rádio, eram de vidro e de tara não perdida. Ou seja, havia aquelas devoluções. Ora, por questões económicas, pela problemática do IVA que tem que se retornar nessas taras, a característica do lixo mudou.
E as pessoas hoje fazem muito mais lixo do que faziam há anos atrás. Se é a favor da videovigilância em Benfica, ou se prefere apostar em programas sociais e comunitários como resposta à insegurança? É uma boa questão. Falámos dela na terça-feira. Falámos dela. Mas também pode-nos a segurança ou a insegurança trata-se antes das coisas se tornarem inseguras. E eu entendo a videovigilância e defendo-a como um meio de poder ultrapassar as questões e os problemas que podem vir a ser feitos. E como é que concebe articular a cooperação da Junta de Freguesia nesta área com a PSP? Porque a videovigilância é da alçada da PSP. A PSP tem uma questão interessante, porque a freguesia tem uma determinada configuração e a esquadra da PSP está lá para o canto, quando da minha perspectiva não devia estar. Devia estar no centro de Benfica. Porque era uma forma da própria polícia ter operacionalidade rápida nos vários recantos da própria freguesia. Isto é uma coisa relativamente fácil de fazer, que o rei Filipe em Espanha, no século XVI ou XVII, fez, foi fazer 2 risquinhos e dizer aqui ao meio é Madrid, porque fica equidistante toda a península. Até é uma questão de se poder estudar se efetivamente não se pode dar à PSP uma maior mobilidade dentro da freguesia, colocando-a no centro. E aí ela pode atuar. Portanto, a articulação que nós podemos ter com a PSP passa muito por aí. Também dotá-la de meios para ela poder ser mais eficaz. A videovigilância é um deles. Mas se queremos uma polícia eficaz, temos que a colocar no ponto de poder ser eficaz. E tem outras medidas em mente para reforçar a segurança no espaço público de Benfica? Conforme lhe disse, a segurança procura fazer-se antes que se instale a insegurança. E eu pergunto, Rui Cruz, como fazer essa segurança? Passa muito pelo conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento dos casos que vão havendo e que vão ocorrendo por aí. Seja de pequena delinquência, seja de delinquência maior, seja de criminalidade. Muitos deles não são reportados. Não venham cá com a história do Razi, porque mais de 50% dos casos que se passam em Portugal não reportam. As pessoas não querem ter chatice, não querem ter chatice com a polícia, não querem ir a tribunal. Sim, mas o Rui parece que está informado. Sim. Sendo eleito, como é que atua? Desta forma, como lhe disse, eu tenho que pedir às pessoas que me deem informação do que está a passar, para poder atuar. Onde é que estão os focos, efetivamente, onde as coisas mais se passam. Eu falo com alguns lojistas que falam de pequena criminalidade e de serem assaltados. E o que é que propõe para esses lojistas? Olha, mais policiamento e medidas que lhes permitam, efetivamente, não serem assaltados. Rui Cruz, Inês, desculpa. A Rádio Amparo fez há pouco tempo, uns meses, uma entrevista com um responsável da PSP que está na área da criminalidade. E ele dizia nessa entrevista que Benfica, a freguesia de Benfica, é uma das mais seguras das 24 de Lisboa. E mais, explicou uma outra coisa. Fui eu que lhe fiz a entrevista e eu lembro perfeitamente ele ter dito uma coisa que é fundamental perceber. Benfica está no centro, à volta tem uma quantidade de bairros de alguma forma complicados. Benfica não tem criminalidade. Simplesmente desses bairros. Benfica é atravessada por muita gente oriunda desses bairros. Sim. E que pode gerar pontualmente alguma como já gerou. Criminalidade, pequena criminalidade. Como já gerou. Como ainda há meia dúzia de dias, meia dúzia de semanas, acontecia aqui junto às escolas. Aposta mesmo mais na prevenção. É por aí que passa. É por aí que passa muito, ou seja, aquilo que eu dizia, antes que as coisas aconteçam, nós temos que preveni-las. E agora deixe-me dizer o seguinte, é óbvio que o homem da PSP não pode dizer outra coisa. Porque se disser o contrário, vai despedido. Ou seja, está a ser incompetente e está a permitir que... Desculpe, eu já tive vários antigos alunos meus que são PSP, em zonas fora de Lisboa, e que me confessam como é que efetivamente as coisas se passam. Se eu admitir que aumenta a criminalidade numa determinada zona, eu levo logo nas orelhas. Portanto, ele não pode dizer outra coisa. Não concordo com ele quando fala da rapidez com que a polícia pode chegar a todo lado. Basta haver constrangimentos de trânsito que ela não chega a todo lado. Portanto, continuo a bater-me que a esquadra não está posicionada no sítio correto. Mas se estivesse mais no centro da freguesia, seria mais rápido? Provavelmente. Mas como? Já agora, onde é que é localizada?
Qualquer coisa que seja aqui mais para o centro da freguesia. Agora, o Ricardo perdeu foi uma oportunidade nestes anos que teve à frente de resolver este problema da falta de condições de habitação para polícias e eventualmente para pessoal médico. Mas se efetivamente é tão caro em Lisboa ter um T1, competência da Junta de Freguesia, e se ele tem estas possibilidades de arranjar habitação a custos controlados, então poderia ter pensado na polícia, poderia ter pensado nos médicos. Que respostas propõe para os idosos e os mais vulneráveis? Vamos ver. Há, com certeza, idosos que em Benfica já não podem sair de casa e têm dificuldades de, eventualmente, se deslocar para outros lados. Mobilidade. Não sei se estou de acordo com o facto da população de Benfica ser marcadamente ou maioritariamente idosa. Certo. Também. Até porque há aqui edificado que é novo e que atraiu para a zona. Tem vindo no processo de rejuvenescimento. E, portanto, há essa transformação, com certeza, que ocorre. Agora, é óbvio que talvez a Junta de Freguesia possa, eventualmente, criar centros de acolhimento a estes idosos e possa criar equipas de apoio aos idosos que estão em casa. E este é, no fundo, o sentimento que o Chega tem relativamente a esta temática. Portanto, é a proposta que tem vem para assim apresentar. Assim, de imediato, é que nós fazemos uma discriminação. E fazemos uma discriminação porque primeiro são os portugueses, para nós. Depois vêm os outros. Que é para não suceder como aconteceu agora com estes 27 muçulmanos que chegaram a Portugal, tiveram todo o apoio, foram agora recentemente extraídos do local onde estavam, passaram para ficar em pensões pagas às expensas dos portugueses, das juntas de freguesia diversas, e hoje piraram-se todos para a Espanha. O Ricardo tem estado a ultrapassar sistematicamente todos os tempos, eu não. Faça favor, faça favor. É evidente que aí estamos em completo desacordo, e isso é um desacordo ideológico. O Ricardo defende um modelo de sociedade que nós não defendemos e pretendemos efetivamente ultrapassar até para que o país possa evoluir. Não está em causa, e nunca esteve em causa, e o Chega não coloca em causa, e eu como católico não coloco em causa, que os apoios tenham que ser dados. Mas têm que ser dados com conta, peso e medida, privilegiando primeiro os portugueses, depois vêm os outros. E que passam efetivamente pela organização de mais espaços para estacionar. Claro. Em que dimensão e de que forma isso tem que ser analisado e pensado nas zonas que estão eventualmente disponíveis. O seu programa não pensou em nada? O meu programa pensa, de facto, em coisas, mas tenho que ter acesso a mais dados que neste momento não tenho, mas que quando for eleito, efetivamente, passarei a ter, para perceber quais são as soluções melhores para colocar a entrada de Benfica na zona do próprio mercado. Não há negócio sem estacionamento. É um velho princípio americano, no parking, no business. Portanto, se não houver estacionamento, não há negócio para ninguém. E o comércio morre. Portanto, a zona do mercado é uma zona que tem, provavelmente, de ser intervencionada, eventualmente com o subsolo, a aproveitar. A zona da entrada das portas do Benfica, penso que também tem um espaço que é possível apresentar. Os silos são uma solução? Os silos podem ser uma solução, embora possam ser uma solução perigosa se ficarem junto de zonas habitacionais. Tenho essa experiência, por exemplo, no Porto, com o silo alto no topo da Rua de Santa Catarina. Porque aquilo, para todos os efeitos, concentrar um número elevado de viaturas que têm combustíveis e outras agora têm células elétricas, não deixa de ser um ambiente perigoso. E se não for bem projetado, pode provocar problemas. Lembram-se o que é que aconteceu aqui há uns meses atrás, no aeroporto de Lisboa, num estacionamento que lá estava. Exatamente. Sim. Okay? Portanto, isso tem que ser pensado nesse sentido e nessa orientação. Mas as soluções passam muito por aqui e eu penso que não são diferentes das outras. O Chega tem medidas de incentivo à mobilidade sustentável? Temos que definir primeiro o que é isso de mobilidade sustentável. Se a mobilidade sustentável é andar de bicicleta, é uma coisa. Mas eu já várias vezes ia sendo atropelado por bicicletas aqui em Benfica. Que passam fora dos sítios, não respeitam passadeiras, não respeitam sinais de trânsito. Já 2 ou 3 vezes ia sendo atropelado por bicicletas e por trotinetas. Se essa é a mobilidade que diz ser sustentável, esse tipo de mobilidade para mim não cola. E para o Chega não é a solução. Se a mobilidade passa pela redução de circulação automóvel, essa sim, mais sustentável por causa da emissão de gases, essa pode ser uma solução, desde que haja uma maior oferta de transportes coletivos. E aí articular uma articulação com a Câmara Municipal de Lisboa?
Porque os transportes com estão... a Câmara e com as próprias entidades, porque outra coisa que não foi medida quando se fizeram as medidas interessantes dos passes gratuitos e dos passes mais baratos, foi que quando o preço baixa, a procura aumenta. E neste caso a procura dos transportes aumentou e muito. E não foi acompanhada com a disponibilização de mais material circulante, que também só pode acontecer se houver mais gente que o conduza. Já tive alunos meus que trabalham na Carris e que dizem, não há possibilidade porque aquilo que nos exigem também é demasiado em termos de horas de esforço. Os veículos são o que são e a gente não consegue circular melhor porque não tem mais sítio para dar oferta às pessoas. Rui Cruz, quer acrescentar alguma? Vou já responder a esta, é que efetivamente esse aumento provém das grandes superfícies comerciais. Não, senhora. Não, desculpe, é das grandes superfícies comerciais e não do chamado comércio local. Deixe-me corrigir se for possível. Não é neste momento. Só um momento, um de cada vez, por favor. Deixa falar o Rui, não tem números e gosta que deixa falar o Rui Cruz. Rui Cruz tem a palavra. Você tira números como se fosse um coelho de números cartola e são não verdade, é. Não são. Tem a ver com estudar as pastas, as contas públicas, os dados também. Portanto, é uma questão de Ricardo Marques, só um bocadinho. Rui Cruz, conclua, por favor. Palavra, faça favor. Portanto, estamos a falar do problema do estacionamento. O problema do estacionamento é crónico e não se resolve se não for subterrâneo. Porque o edificado que está aqui em Benfica foi construído em alturas que não havia garagem. E isso não há volta a dar, porque, entretanto, nos últimos 40 anos as pessoas foram comprando automóveis e eles estão na rua. Portanto, nas zonas onde for possível subterraneizar o estacionamento, podem-se fazer parcerias e podem constituir-se como receitas próprias da própria Junta de Freguesia. Sendo que tipo de parcerias? Aquilo que se defende... Ouça, há empresas que são especializadas em fazer parques de estacionamento, que a Junta não é. Quer a EML, quer outras. O que não significa que os residentes tenham que os pagar e tenham que os suportar. Não, para os residentes deve ser gratuito. Vamos falar de finanças e gestão da Junta. A Junta de Freguesia de Benfica dispõe de um orçamento significativo. Mais de 50 milhões de euros. Tem aquilo que algumas secretarias de Estado não têm e muitas instituições públicas. Aquilo que eu perguntava ao Rui Cruz é, o Rui Cruz defende, o seu partido, melhor dito, defende, como aliás ainda hoje André Ventura defendeu depois da apresentação do Orçamento de Estado, cortes na despesa excessiva do Estado. Gostava que me dissesse se identifica gastos supérfluos na gestão da Junta e, se sim, quais os que eliminava. Vamos lá ver, gorduras não vislumbro no orçamento, pelo menos pelos dados a que tenho acesso e que é possível consultar no site da Junta. Outros não têm, outros não possuem. Mas consegue dizer que é uma boa gestão? A Junta tem feito uma boa gestão do orçamento? É uma gestão que eu posso considerar equilibrada, certo, mas que em determinadas rúbricas opta por fazer aquilo que nós chamamos nas empresas o Mickey Mouse contabilístico, que é para poder eventualmente passar coisas de um lado para o outro e justificar coisas de um lado para o outro, vai colocando efetivamente noutras rúbricas algo que poderia colocar numa rúbrica principal. De forma que as gorduras têm que ser observadas através de uma análise mais esmiuçada das contas e da contabilidade que os documentos que a Câmara disponibiliza tornam muito que a Junta disponibiliza tornam muito difíceis de analisar. Os mapas são pequenos, a letra é muito reduzida, não se percebe. Está a falar de falta de transparência? Não é bem falta de transparência, então? É uma conveniência. O último que está disponibilizado foi disponibilizado em abril relativamente aos dados de 2024. Na minha opinião, os orçamentos têm que ser orientados e dirigidos na base dos resultados e não na base da expectativa. E o que falta, efetivamente, nestes orçamentos é formas de analisar se aquilo em que apostamos, efetivamente, deu resultados e que resultados deu. E como é que vamos medir isso? Por outro lado, eu ouvi aqui o Ricardo várias vezes dizer que me devem isto, devem aquilo, devem aquilo outro. Devem-nos, a todos, estamos à volta da mesa. Ricardo, você como gestor e diretor-geral desta empresa tem que ser despedido. Porque é a sua boa função. É verdade. Ter que ir fazer boa cobrança. A vantagem é que eu não se não a está a fazer, peça ajuda. Rui Cruz, se tivesse de apontar uma ideia ou proposta concreta dos seus adversários que vale a pena aproveitar, qual seria?
Tudo o que está relacionado com a habitação, na nossa perspectiva, é positivo. Pode ser melhorado. Obrigada. Muito bem. É importante, nestas próximas eleições, que os eleitores votem, no fundo, para criar uma maior participação de outros partidos políticos na gestão da Junta de Freguesia do que aquela que tem tido até hoje. As maiorias absolutas têm as suas virtudes e têm também os seus defeitos. E o Chega pretende, efetivamente, poder cortar a existência dessa maioria absoluta aqui, para poder ter uma voz mais ativa e participativa na vida da própria freguesia. E é essa a oportunidade que eu peço aos eleitores. Votem no Chega para que a transparência ainda seja maior, para que as coisas sejam mais analisadas e para que a Benfica se possa modernizar. Muito bem. Terminou o debate, agora a jornalista Inês Jorge Caetano está à porta para colher as reações. Inês, já me parece que ainda ninguém terá chegado ao pé de ti. Ainda estão a despedir-se uns dos outros. Foi um debate muito cordato e já temos aqui o Dr. Rui Cruz, do Chega. Dr. Rui Cruz, o que é que achou deste debate? Achou que foi esclarecedor? Sim, houve alturas em que efetivamente se discutiu o Benfica de forma clara, de forma construtiva, sem truculência, como se costuma dizer, e penso que contribuiu para a clarificação de quais são as posições de cada um. Chega a um partido de matriz católica, é um partido que tem uma visão da sociedade e tem uma visão de Portugal que é muito diferente dos outros partidos que estão presentes à mesa, e penso que conseguiu passar a mensagem da oportunidade que em Benfica existe de efetivamente se tornar a atuação da Junta de Freguesia ainda mais transparente e ainda mais orientada para o futuro. E quais são as expectativas que tem para a noite eleitoral de domingo? Olha, subir substancialmente a fasquia de votação do Chega. Nas últimas eleições tivemos entre 4% a 5% e eu espero poder vir a alcançar 14% ou 15%. E está disponível para dialogar, portanto? O Chega dialoga com toda a gente. Portanto, não tem problema. Mas dialogar é uma coisa. Como costumo dizer, o que for bom para Benfica, o Chega apoia. O que não for bom para Benfica, o Chega recusa. E tem algum destaque que queira fazer deste debate? Não, nada assim em particular. Acho que foram tocados os pontos fundamentais que dizem respeito às preocupações dos fregueses, nomeadamente no domínio da habitação, no domínio da segurança, no domínio da mobilidade, no domínio dos transportes. Falou-se de muita coisa. Muito obrigada, Dr. Rui Cruz. Até outro dia. Obrigada.